A todas e todas que estão me assistindo. Meu nome é Yasmin Campelo Cunha Rezende, eu sou graduanda em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, em Minas Gerais. Sou também pesquisadora e colaboradora do Grupo de Estudos em Ciências Penais da Universidade Federal de Ouro Preto, o GCIP-UFOP, no qual realizamos, sob a orientação do professor doutor André de Abreu Costa, discussões e estudos assim, mais aprofundados sobre o direito penal. Aprofundamos também na análise dos presídios, da política carcerária, estudamos também a necropolítica, que é a política de morte, a criminologia, que é um ramo das ciências sociológicas que estuda o crime, o criminoso, a vítima, o controle social, e assim, diversos temas nessa grande amplitude que são as ciências penais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Liga Acadêmica de Medicina Legal pelo convite. É uma honra fazer parte desse primeiro simpósio de Medicina Legal da UFR. E só queria agradecer mesmo e falar que fiquei muito lisonjeada pelo convite. Confesso ser muito desafiador para mim falar para vocês aqui hoje, porque eu nunca, assim, havia anteriormente falado sobre direito penal com pessoas que não são da área jurídica, mas aceito o desafio e fico muito feliz com isso. Diante, assim, da amplitude que vocês me deram para poder falar sobre o tema que eu escolhi, para eu poder escolher, eu optei falar sobre o direito penal, né, e sobre a medicina legal, e especificamente sobre os crimes contra a vida. Eu realizei também um gancho sobre com a medicina legal, mas, assim, aprofundando mais na parte jurídica, e falar qual que é, né, como é o direito penal, qual que é a sua finalidade, como que é a sua atuação enquanto ciência normativa, qual que é a sua utilidade na prática do Estado, quais são as infrações penais e como que o direito tutela todos os comportamentos sociais. Vamos começar. O que é o direito penal? O direito penal é um conjunto de normas jurídicas que tem por objeto a determinação de infrações penais de natureza penal e suas sanções correspondentes às penas e às medidas de segurança. Eu usei para essa apresentação o livro do Tratado de Direito Penal, do César Roberto Bittencourt, e ele define assim o direito penal. E o que a gente pode falar? Que esse direito penal ele é como se fosse um compilado, um agrupamento de leis que determina e define quais são as condutas a serem consideradas ilícitas e, diante dessa ordem jurídica penal, como que vai ser estabelecida as sanções correspondentes a cada uma delas. Por isso que a gente pode falar que há uma ligação entre o ilícito penal como fato, a sanção penal correspondente, ou seja, para cada conduta criminalizada, há uma pena, uma medida de segurança, ou seja, uma sanção que é atribuída ao Estado a essa pessoa, atribuída pelo Estado a essa pessoa que cometeu esse ilícito penal. E como que esse direito penal se mostra? Ele se mostra por meio de um poder punitivo do qual o Estado é titular, ou seja, o Estado, né, o jus puniendi, do latim jus puniendi, o poder punitivo, esse Estado ele goza de um poder para punir as pessoas físicas ou jurídicas que cometem quaisquer condutas ilícitas que ele mesmo atribui como contrárias à ordem jurídica. Tanto pelo Código Penal, como por leis especiais espalhadas por todo o ordenamento jurídico, o direito penal vai fazer jus a esse poder punitivo estatal. Então, como que ele faz? Ele atua como um instrumento de força para proteger os valores consolidados para a sociedade. O que a sociedade considera como um valor importante a ser protegido. E é assim que o direito penal vai atuar. Qual que é a utilidade desse direito penal, então? O direito penal ele vai atuar para regulamentar as múltiplas atividades das diversas agências de controle da criminalidade. Ou seja, ele atribui a algumas agências tarefas para poder conter a prática de crimes e a prática de qualquer tipo de infração penal. E ele exerce isso por meio de um controle formal e informal.
O controle formal, ele é exercido diretamente pelo Estado, por meio, por exemplo, da Polícia Civil e Militar, por meio do Tribunal de Justiça, dos tribunais de justiça, né, que são próprios do Poder Judiciário, que vai aplicar a lei ao caso concreto, por meio do Ministério Público, né, que é um órgão independente do Estado, essencial ao funcionamento da justiça e que ele pode atuar tanto como fiscal da lei, quanto como parte de algum processo para poder defender interesses sociais, individuais e coletivos como um todo. E tem também o controle formal, que é exercido por atores sociais que não são aqueles diretamente ligados ao Estado, que é, por exemplo, a igreja, a família, a escola. Desde criança, né, somos todos inseridos em meios nos quais são nos passados valores, virtudes, são nos passados condutas que são consideradas adequadas perante a ordem social e como a gente deve lidar, né, e agir em sociedade. E também para limitar o poder de punir do próprio Estado, né? O direito penal ele vai impedir o excesso de violência punitiva para além do que a lei determina, ou seja, de forma que o Estado não age de forma arbitrária para além do que a lei atribui a ele como limites para exercer seu poder punitivo. E qual que é a finalidade de todo esse direito penal? A finalidade do direito penal é sancionadora. Ele é um instrumento de força. Meu professor de direito penal costuma falar que ele é um instrumento de porrada, porque ele vai ter uma finalidade sancionadora que, antes de promover a punição do infrator da harmonia social, o direito penal ele vai buscar motivar os indivíduos a não praticarem esses crimes por meio do estabelecimento de normas jurídicas proibitivas, né, que proíbem comportamentos, e assim, como consequência, ele vai atribuir sanções jurídicas correspondentes a essas condutas. Por exemplo, a gente tem o homicídio simples, matar alguém. É uma norma jurídica proibitiva, não se deve matar as pessoas. E como consequência a essa conduta de matar, ele impõe uma pena, que é a reclusão de 6 a 20 anos. Então, é essa que é a finalidade do direito penal, é coagir, é alertar a pessoa que comete, né, essa conduta que está prevista em lei, porque a pessoa sabe que será submetida a uma sanção estatal. E por que tem essa finalidade sancionadora, essa finalidade de regulamentar, né, de meio que coagir as pessoas? É porque ele objetiva proteger o bem jurídico. O que são esses bens jurídicos? Eles são bens vitais da sociedade, do indivíduo, que merecem proteção legal exatamente em razão de sua significação social. Ou seja, eles são valores, né, interesses éticos sociais que são prezados pela coletividade, que, assim, são apropriados, né, trazidos para o direito penal como uma forma de, assim, simbolizar e concretizar a importância que eles têm num determinado ambiente social e, com isso, assim, trazer uma proteção para que seja mantida a ordem social. Então, eles são como se fossem prerrogativas que tutelam questões coletivas, né? Criminalizando aqueles que atingem esses bens jurídicos. E quais que são os bens jurídicos? É a vida, é a saúde, a integridade física, a liberdade, a honra, a dignidade sexual, o patrimônio como um todo. E como que o direito penal realiza essa proteção? Através de atribuir o que são, né, delimitar o que são as infrações penais. Os atos ilícitos, né, jurídicos próprios ao direito penal são chamados de infrações penais e se dividem em dois, em crimes e contravenções penais. Os crimes, eles se dão como se fossem situações de maior impacto social mesmo, que são, por exemplo, o homicídio, o estupro, o furto, e as contravenções penais, que são situações de menor impacto social, mas que mesmo assim recebe a tutela do direito penal, só que assim, de uma forma mais branda em relação ao tratamento que ele dá os crimes. Exemplos de contravenções penais, a gente tem assim, aqueles jogos de azar,
oferecer bebida alcoólica para quem já está nitidamente embriagado, são exemplos assim de infrações penais. E se você cometer alguma dessas infrações penais, você incorre em sanções penais, que são sanções próprias do exercício punitivo estatal. Quais são as sanções penais no direito brasileiro? São as penas e as medidas de segurança. As penas, elas são aquelas que são atribuídas aos imputáveis. Quais são os imputáveis? Os imputáveis são aqueles que possuem capacidade penal, que possuem culpabilidade, ou seja, são aquelas pessoas que possuem suas faculdades mentais em ordem e por isso elas possuem capacidade de discernimento, tipo assim, uma clareza quanto às suas ações e por isso elas estão tuteladas pelo direito penal na forma da pena, porque eles têm capacidade de discernir seus comportamentos. Em contrapartida, a gente tem as medidas de segurança, que são dirigidas aos inimputáveis, que são aquelas pessoas que são, assim, pelo direito, consideradas dotadas de periculosidade, que é uma incapacidade penal. Periculosidade, assim, vem de perigo, né? O próprio termo. As medidas de segurança, elas, assim, são dirigidas aos inimputáveis como uma resposta aos que não têm condição de compreender a intensidade do fato delitivo. E, então, o direito penal atribui a esses indivíduos a titularidade de inimputáveis e, por isso, ele fala que aquele indivíduo que foi impelido a praticar uma conduta periculosa porque ele não tinha a capacidade de discernimento, ele tem essa periculosidade intrínseca a ele, e por isso ele levou ele a praticar o delito, o direito penal atribui a ele medidas de segurança. É como se fosse uma união da psiquiatria com o direito penal para poder direcionar esses indivíduos ao tratamento necessário, que são realizados nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que é o nome assim, formal dado aos manicômios, né, judiciários, que tem toda uma lógica de corpos inadestráveis, postos à morte, é uma realidade um tanto quanto crapulosa. E vamos direcionar a nossa apresentação mais ao que é um crime. O que é o crime? O crime é, por meio de uma definição estratificada, né, analítica, o crime é a conduta típica, ilícita, culpável. O que seria essa definição? Uma conduta é uma representação de um comportamento. É como se fosse a manifestação da vontade no mundo externo. O sujeito, no âmbito psíquico dele, no âmbito interno, ele vai exteriorizar a sua vontade para as pessoas do ambiente externo, né? Então, ele pratica uma conduta. O que é uma conduta típica? É aquela conduta que tem definição legal de um fato criminoso previsto em lei, ou seja, é o que está posto em lei. Ilícita é contrária à ordem jurídica, né? Dotada de antijuridicidade. E culpável é todo comportamento que é reprovável pela sociedade. Ou seja, o crime é aquela conduta, né, exteriorizada ao mundo externo, que é prevista em lei, que contraria a ordem jurídica e que é reprovável socialmente. O recorte temático que eu fiz para a apresentação para o simpósio são os crimes contra a vida, que está presente, né, na parte especial do Código Penal, já no seu título 1, no título 1 é crimes contra a pessoa, no capítulo 1, né, nos crimes contra a vida. E quais são eles? É o homicídio, o induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou automutilação, o infanticídio e o aborto. Primeiro, vamos saber o que esses crimes contra a vida tutelam. O bem jurídico vida, que é essa vida? É uma proteção dada pelo direito penal que divide ela em duas partes, a vida intrauterina e a vida extrauterina. A vida intrauterina é aquela embrionária, desde a concepção. Ou seja, ainda você tem a concepção, né, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, então dá origem, né, ao feto, e por isso o direito penal ele vai tutelar essa vida intrauterina, né, antes do nascimento, por exemplo, com o crime de aborto. E a gente tem também a vida extrauterina, que é desde que iniciado o parto,
com o rompimento do saco amniótico. E, por exemplo, a gente tem o homicídio e o infanticídio. O que é essa vida, tanto intrauterina quanto extrauterina, que o direito penal entende como objeto de sua proteção? A existência do mínimo de atividades funcionais de que o feto já dispõe antes mesmo de vir à luz, e das quais é o mais evidente atestado a circulação sanguínea. Ou seja, desde que as suas atividades funcionais, né, começam já a adquirir, né, sua atuação, o direito penal já tutela e já protege essa vida. Um exemplo, assim, mais utilizado no âmbito do direito civil, mas eu acho que é cabível aqui ressaltar, como que se pode descobrir se o feto nasceu ou não com vida? Por meio do exame de docimásia hidrostática pulmonar de Galeno. Ela é uma medida pericial de caráter médico-legal aplicada com a finalidade de verificar se uma criança nasce viva ou morta. E, portanto, se chegou a respirar. Ou seja, o critério aqui é analisar se houve ou não a respiração do feto, mesmo que ele venha, assim, a perecer logo em seguida. Após a respiração, o feto tem os pulmões cheios de ar. E quando colocados num vasilhame com água, eles flutuam. Não acontecendo o mesmo com os pulmões que não respiram. Ou seja, se afundarem é porque não houve respiração, ou seja, não se encheu de ar. Mas se não afundarem é porque houve a respiração e, consequentemente, houve a vida. Daí a denominação docimásia pulmonar hidrostática de Galeno. E como que essa vida pode ser prolongada ou interrompida? A medicina, com todos os seus avanços, ela deu origem à distanásia, que são práticas ou procedimentos que prolongam excepcionalmente a vida do paciente por meio de métodos artificiais. E, ao mesmo tempo que prolonga a vida, ela pode também ser interrompida. E aí que entra a atuação do direito penal. Quando há um ato intencional de proporcionar a morte de alguém para aliviar seu sofrimento, seja assim, decorrente de uma doença incurável, uma hipótese realmente de que não há cura, um sofrimento muito alastrante, há a prática da eutanásia, que é essa interrupção da prática da distanásia. No direito penal, ela configura como uma hipótese de homicídio privilegiado. Então, não é permitido no Brasil a prática da eutanásia. Pode haver também a eutanásia por omissão, que é a ortotanásia, que é deixar de realizar um ato que prolonga artificialmente a vida. Se exercido assim dentro dos limites legais, tem todo um protocolo para isso, até que é permitido. Mas, caso contrário, configurem um crime de homicídio privilegiado. E o que é esse homicídio? O homicídio é a eliminação da vida de alguém levada a efeito por outrem. Ou seja, é realmente você colocar fim à vida de alguém. Onde que está o homicídio no Código Penal? No artigo 121, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. A reclusão, ela é, assim, aplicada a condenações mais severas, né? Com regime de cumprimento que pode ser fechado, semiaberto ou aberto, e normalmente cumprida em estabelecimentos de segurança máxima ou média. Quem que pode praticar esse homicídio? Qual que é o sujeito ativo dele? O sujeito ativo do homicídio pode ser qualquer pessoa, e nesse caso, o sujeito passivo, que é aquele titular, aquele dono do bem jurídico que o direito penal está tutelando, o sujeito passivo do homicídio, ele pode ser o ser humano aqui nascido com vida. Então, o homicídio, ele entra naquela vida extrauterina. Vai tutelar a vida extrauterina. E o homicídio, ele pode ser qualificado. Quando um crime no direito penal ele é qualificado, é porque ele se apresenta de uma forma mais gravosa do que o crime, assim, de uma forma mais básica. Então, há uma qualificação, porque geralmente ele é feito de uma forma mais gravosa em comparação à forma normal.
Tem aqui o parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, que traz as hipóteses de homicídio qualificado. Eu vou lê-las rapidamente para vocês, mas eu vou dar foco só ao que interessa à medicina legal. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, feminicídio contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, pena reclusão de 12 a 30 anos. Observa-se que aqui a pena é reclusão de 12 a 30. Na figura normal, é de 6 a 20, ou seja, qualificado aumenta a pena. Vamos nos ater aos que são de interesse para a medicina legal. 3. Com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum. O que é o veneno? É toda substância biológica ou química que, introduzida no organismo, pode produzir lesões ou causar a morte. Ou seja, é alguma substância que tem efeito letal para o organismo humano. Só que, para fins do direito penal, o veneno é qualquer substância vegetal, animal, mineral que tenha idoneidade para provocar lesão no organismo humano. O que caracteriza o veneno não é a forma de introdução no organismo, nem seu aspecto insidioso, ou seja, oculto, mas a sua maneira de agir no organismo, alterando a saúde ou causando a morte por processo químico ou bioquímico. É aí que entra a atuação da medicina legal. Não necessariamente o veneno, para qualificar o crime de homicídio, ele precisa ser uma substância que, assim, é própria, é um veneno por si só, ela foi fabricada para aquilo. Ela pode ser alguma substância que, para aquele alvo, para aquele sujeito a quem se almeja cometer o homicídio, aquela substância seja letal. Ou seja, se ministrar quantidades exageradas de açúcar a uma pessoa diabética é uma coisa letal para o seu organismo que pode vir a provocar a morte dessa pessoa. Então, o perito médico legal, ele vai ter que fazer uma análise se houve alguma aplicação de alguma substância por meio até do quadro médico prévio, né, do paciente que está ali morto, qual que foi a causa que pode ter levado a ele. Se for, por exemplo, igual no caso que eu dei, uma pessoa diabética, que já sabia que era diabética, se encontrar alguma substância de açúcar exagerada em seu sangue, configura um homicídio qualificado pelo emprego de veneno. O emprego de fogo explosivo, que é o explosivo, né, qualquer objeto ou artefato capaz de provocar explosão, ou qualquer corpo capaz de se transformar rapidamente em uma explosão, pode causar, né, queimaduras de vários graus que pode levar, inclusive, à morte, e resulta um perigo comum, ou seja, se aplica o fogo numa parte aqui, ele pode se alastrar e causar até a morte de mais de uma pessoa que almeja, né, às vezes mais do que a pessoa que se busca matar. A asfixia, que é o impedimento da função respiratória, com a consequente falta de oxigênio no sangue do indivíduo. A asfixia, né, ela pode ser de forma mecânica ou tóxica. A mecânica, ela é causada pelo enforcamento, estrangulamento, afogamento, esganadura ou sufocação. Eu trouxe aqui na segunda gravura um exemplo de como se diferencia um homicídio de um suicídio. É aí que vem a atuação também do perito médico legal para saber se foi um suicídio, né, que a pessoa pode ter se enforcado, ou se foi um homicídio, né, alguém que estrangulou essa pessoa com uma corda. Então, vai haver a interrupção da função respiratória por meio de uma pressão
no pescoço do indivíduo que vai levá-lo à morte. Ou por uma asfixia tóxica, que é o uso de um gás asfixiante, né? Com, por exemplo, monóxido de carbono, que vai causar essa morte da pessoa. A tortura, né, uma prática muito presente durante a ditadura militar, que é o prolongamento do período de cometimento do crime para potencializar o sofrimento da vítima. Aqui a gente tem o feminicídio, que é o homicídio contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Eu não pude deixar de aproveitar essa oportunidade, tanto como uma mulher, para poder fazer um respeito a todas as mulheres que são vítimas de violência a todo momento no Brasil. Num país que a cada 2 horas uma mulher morre no Brasil vítima de violência. Mesmo com a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340 de 2006, que fala que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, que todas as mulheres gozam de direitos fundamentais inerentes a elas e não podem, por isso, ser vítimas de violência em razão de seu gênero. Então, aqui eu presto meus respeitos a todas as mulheres que são mortas por violência no Brasil. Temos também, né, o homicídio com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. A arma de fogo, né, é um dispositivo que impele um ou vários projéteis, né, que é a munição, através de um cano pela pressão de gases em expansão produzidos por uma carga propelente em combustão, ou seja, a expansão de gases e por meio da força, na força do ar, aquela munição ela vai atingir o seu alvo. Ela é regulada pelo Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Cabe uma observação aqui que eu acho importante, que a arma de fogo não é a mesma coisa que a arma branca. A arma branca, ela é um objeto, assim, qualquer cuja utilidade usual, ela não é destinada para fins da prática do crime. Mas, assim, por força da sua estrutura, né, pode ser manuseada agressivamente para atacar ou para se defender. A própria silhueta do objeto pode vir a causar a morte de alguém. E quais que são as classificações dessas armas brancas? A gente tem as armas cortantes, que são instrumentos que se caracterizam assim por uma borda delgada para seccionar tecidos, né, por meio de uma pressão deslizante, né? A própria pressão do objeto ela vai causar aquele corte e pode provocar assim, à medida que a lâmina se desloca na pele da pessoa, um corte, né? Os exemplos clássicos, né, eu coloquei, né, o aparelho de barbear, né, o famoso, assim, pela linguagem coloquial, o gilete, e a navalha de barbeiro. A gente tem as armas perfurantes, né, que são instrumentos terminados com uma ponta aguda, que faz um formato que ele começa grosso e vai afinando na ponta, e essas agulhas, elas têm essa secção circular, né, ou pontiagonal, servindo para perfurar, mas não produz um corte, produz realmente um ponto fixo na pele do indivíduo. O exemplo básico, a agulha, né, é o exemplo mais fácil de entender. A gente tem as armas contundentes, que elas atuam pela pressão, pelo choque, tirando assim, partido do momento linear causado pela massa, né? Essa massa que vai causar esse impacto no próprio indivíduo. A gente tem assim, um exemplo mais básico, né, que está aí na foto, o martelo, né? Tem também o taco de beisebol, o rolo de massa, né? Às vezes até uma panela, podem ser exemplos de armas exemplos contundentes, de armas contundentes. A gente tem as armas perfuro-cortantes, que são os objetos constituídos por uma lâmina e apresentam uma ponta ou mais de gumes. Elas são utilizadas para perfurar e para cortar, como a faca, a adaga e, às vezes, até quebrar uma garrafa. Dá até para servir de arma. Tem as armas corto-contundentes, que são as peças que atuam cortando, mas que, assim, por conta também de sua massa, elas acabam, assim, igualmente exercendo
um efeito contundente ao esmagar sobre os tecidos do atingido. A gente tem o exemplo, a guilhotina, o machado, o cutelo, né? É isso, e a foice, que são uns bons exemplos para ilustrar essa definição. A gente tem as armas também pérfuro, corto, cortundentes, que provocam uma perfuração e, dada assim pela sua massa, elas também podem fraturar o alvo. Por exemplo, a picareta, a lança, o arpão. E, por fim, a gente tem as armas pérfuro, corto, contundentes, que elas podem cortar, perfurar e fraturar o alvo. Um exemplo disso são o facão de selva, né, que usa para cortar a cana, a katana, aquela cimitarra, sabe? Que é muito usada também na área rural, são exemplos de arma branca muito utilizados. E a gente tem também a forma de homicídio culposo, que é aquele que é praticado por negligência, imprudência ou imperícia. Na negligência é quando alguém deixa de tomar alguma atitude assim que era de se esperar, aí acaba havendo uma desatenção, um descuido, porque não tomou, né, as devidas precauções. A gente tem também o homicídio culposo por imprudência, que pressupõe uma ação prévia, né, do indivíduo, só que ele não age com cautela. E a gente tem também o homicídio culposo por imperícia, que é necessário, assim, uma pessoa que até então julgava-se ter uma especialização, uma técnica naquela atitude que ele está cometendo, só que ele acaba por não ter os devidos cuidados e o que era de se esperar. Um médico, né, sem habilitação em uma cirurgia plástica que realiza uma operação e causa alguma deformidade no paciente pode ser acusado de imperícia. E como que a gente faz, por exemplo, quando um crime deixa vestígios? O Código de Processo Penal, ele fala sobre o auto de exame de corpo de delito. Quando a infração penal deixa vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo ou confissão do acusado. O que é esse corpo de delito? É aquele conjunto de vestígios materiais produzidos pelo crime, ou seja, é a sua materialidade, né? Aquilo que se exterioriza, aquilo que é possível ver, é palpável, que se vê ou que se sente, é percebido pelos sentidos. Ou seja, todo aqueles vestígios, né? Aquilo que é deixado como se fosse a cena do crime, é um corpo de delito. E o que vai acontecer? Haverá um exame de corpo de delito, que é essa perícia que analisa esses dados constitutivos de toda aquela cena do crime, que vai ser realizada pelos peritos, seja os peritos judiciais, seja os peritos médicos. Qual que é o mais, assim, utilizado pela medicina legal? É o exame direto de corpo de delito. Diz-se direto quando os próprios peritos examinam os vestígios deixados pelo crime, isto é, o corpo de delito, e respondem aos questionários que lhe formula a autoridade às partes. A autoridade judiciária, né, que é o juiz, vai fazer um compilado de perguntas, os quais o médico legista deverá responder através da análise do próprio corpo que fora morto. Então, igual a própria gravura ilustra, o médico vai analisar quais são os vestígios que a pessoa, quem cometeu o homicídio, deixou no próprio corpo do indivíduo alvo do crime. A gente tem também, assim, quando não for possível um exame direto desse corpo de delito, será admitido o exame de corpo de delito indireto. Vamos supor, a análise de alguma filmagem, alguma coisa, assim, que foi deixada na cena, que pode proporcionar, assim, um exame indireto. Caso não seja possível nenhuma das formas de análise de exame de corpo de delito, administrar a prova testemunhal, que é por meio de uma observação e declaração do observado. Enfim, qual é o crime, o outro crime, né, contra a vida? Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação. Para poder resumir, é quando uma pessoa participa e colabora para o fim de um suicídio ou de uma automutilação.
Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos. O que é induzir? Induzir é fazer surgir uma ideia que não existira anteriormente. A pessoa intervém na moral do sujeito e começa a criar nela a ideia de realizar, né, um suicídio ou automutilar-se. Vamos supor, alguém chega para uma pessoa e reclama que a vida tá ruim por motivo X. Aí a outra pessoa vai e fala, então por que você não se mata? Então, não era uma ideia que estava no centro psíquico da pessoa, mas a pessoa fez surgir essa ideia. Ou então ela instiga, reforça a ideia preexistente. Uma pessoa chega para outra e fala, eu estava pensando em me matar porque minha vida não está boa. Então a pessoa vai e a incentiva. Ou então auxilia, proporcionando os meios para que a conduta seja executada, ou seja, compra uma corda e dá para a pessoa se enforcar. Também a gente está aqui, né? O setembro está chegando, respeito ao setembro amarelo, a todas as vítimas de suicídio e dizer que também, assim, vocês não estão só, vocês, pessoas, não estão sozinhos, sempre tem alguém que possa ajudar, então procure ajuda. Temos também o crime contra a vida, o infanticídio, que é matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena detenção de 2 a 6 anos. Aqui é muito importante a gente fazer uma distinção. O infanticídio não é quando se mata criança, é quando a própria mãe, logo ou durante após o parto, tem que estar sob a influência do estado puerperal, mata o próprio filho. Esse sim é o crime de infanticídio. Qual é o bem jurídico que esse crime tutela? A vida do nascente, que é quem está nascendo, ou do neonato, que é o recém-nascido. Então, o crime de infanticídio também vai tutelar a vida extrauterina, ou seja, aquela criança que já passou pelo parto. Seja assim, minutos, segundos logo após o parto, ou aquele recém-nascido, né? A gente chama de quem está nascendo, que está em processo de nascimento, o nascente, e neonato, aquele recém-nascido. Então, o infanticídio ele vai tutelar a vida extrauterina. E qual que é o sujeito ativo desse crime? Ou seja, quem que pode praticar esse crime? A mãe. Somente a mãe. E contanto que ela esteja sob a influência do estado puerperal. O que é esse estado puerperal? Ele é decorrente do puerpério, que é um período logo após o parto, em que o corpo da mulher vai retomando suas condições normais. Ou seja, em que a mãe encontra-se sobre um estado físico e mental perturbado logo ou durante após o parto. Essa frase é uma explicação que meu professor nos deu sobre o que é o estado puerperal para especificar que o infanticídio não é só a mãe que mata o próprio filho, mas sim a mãe que está sob essa influência desse estado puerperal logo durante após o parto. E o sujeito passivo, que é quem pode ser a pessoa, né, titular do bem jurídico que vai ser ofendido, é o próprio filho. Primeiro, vamos distinguir aqui o que seria esse parto para fins de detecção, para detectar o que é o infanticídio. O parto ele é o conjunto de processos, seja mecânicos, físicos e psicológicos, através dos quais o feto, a termo ou viável, separa-se do organismo materno e passa para o mundo externo. Ou seja, inicia-se, né, o parto com a dilatação, o colo do útero é ampliado, então o nascente ele é impelido para o exterior, passando pelo canal vaginal, e a expulsão desse feto do corpo da mãe. Por fim, né, a placenta ela é destacada e também é expulsa pelo organismo, sendo então esvaziado esse útero. Com isso, está encerrado o parto. Mesmo que o cordão umbilical não tenha sido ainda cortado, a separação do bebê do corpo da mãe, independente do cordão umbilical já ter sido cortado pelo médico ou não, já pode caracterizar que esse feto, né, não é mais um feto, e sim uma criança, né, um bebê, e por isso ele vai poder estar sendo tutelado pelo direito penal no crime de infanticídio, caso ele seja morto pela mãe. E como que essa mãe ela pode vir a chegar a matar o seu próprio filho? Pela influência do estado puerperal.
O puerpério é um elemento fisiopsicológico, um estado febril comum às parturientes, ou seja, quem está em trabalho de parto, que pode variar de intensidade de uma para outra mulher, podendo influir na sua capacidade de discernimento da partoerante. Ou seja, se essa mulher estiver sobre um estado de perturbação psíquica, se ela estiver assim se ela estiver domada por uma sensação febril, por uma sensação estranha, como se ela estivesse assim, até meio que desprovida das suas faculdades mentais, ela pode vir a enquadrar no estado puerperal e pode vir a matar seu filho, contanto que seja assim, durante, né, o procedimento de parto ou logo após. E cabe ressaltar, né, isso aqui é muito importante, que a medicina legal, que vai ser a responsável por distinguir isso, que para que ela se caracterize ainda no estado puerperal, é essencial que essa parturiente ela não haja entrado ainda naquela fase de bonança, que é quando predomina o instinto materno. Ou seja, no caso desse crime, o médico legal ele pode observar se essa mãe não está ainda na fase de bonança para caracterizar infanticídio. Caso ela ainda ela já esteja na fase de bonança, já esteja assim, com os instintos maternos aflorados, e ela matar o próprio filho, será um homicídio e não um infanticídio. Por isso que é muito interessante e muito importante a atuação do médico legal. Por fim, a gente tem o outro crime contra a vida, que é o aborto, que é a interrupção ilícita da prenhez com a morte do produto, haja ou não a expulsão, importante, haja ou não a expulsão, qualquer que seja seu estado evolutivo, desde a concepção até momentos antes do parto. Ou seja, o aborto ele vai tutelar aquela vida intrauterina, ou seja, a vida do ser humano que está em formação, do feto ou do embrião, que se dá desde a concepção, né, desde que a concepção, a formação do embrião, até momentos antes de iniciar o parto, ou seja, ele ainda está lá dentro da barriga da mãe. E o que o direito penal ele vai proteger essa vida humana desde o momento em que o novo ser é gerado. Formado o ovo, evolui para o embrião e este para o feto, constituindo a primeira fase da formação da vida. A destruição dessa vida até o início do parto configura o aborto, que pode ou não ser criminoso. Então, só há crime quando o aborto ele é provocado. O aborto espontâneo ele não é crime, ou seja, se por algum motivo o corpo da mulher não aguentou o feto, não se configura em aborto criminoso, porque ele não é provocado, ele é um aborto espontâneo. E quais são as formas de aborto no Código Penal brasileiro? A gente tem, no artigo 124, o autoaborto e o aborto consentido, que é o aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Artigo 124, provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro ele o provoque, pena de detenção de 1 a 3 anos. Ou seja, aqui a gente tem o autoaborto, que é considerado um crime de mão própria, ou seja, com as próprias mãos, em que a própria gestante vai provocar o aborto em si mesma. Sei lá, come uma planta abortiva, qualquer coisa, toma algum remédio e ela mesma provoca o aborto em si mesma. Ou pode também ser um aborto consentivo, quando a gestante consente que um terceiro lhe provoque o aborto. Ou seja, ela permite que outra pessoa vá provocar o aborto em si mesma. Ela vai até uma clínica clandestina e um médico realiza nela o aborto. Então, é um aborto consentido. Qual que é o sujeito ativo aqui nesse artigo? É a gestante. A gestante, ou seja, ela que está permitindo que alguém provoque o aborto nela, ou ela está provocando o aborto em si mesmo. Aí também tem aqui o terceiro que realizou o aborto, só que aí ele vai responder por outro artigo, que eu vou falar para vocês mais à frente. A gente tem o aborto sofrido, que é um aborto provocado por terceiro, que é quando alguém provoca na gestante, sem o consentimento da gestante, o aborto nela, intervindo na realização propriamente dos atos executórios. Ou seja, para provocar um aborto sem consentimento da gestante, a pessoa, assim, mesmo que não precisa ser necessariamente a gestante vendo que está acontecendo esse aborto. Pode ser também mediante violência, fraude ou grave ameaça, bastando a simulação ou mesmo dissimulação, ardil ou qualquer outra forma de burlar a atenção ou vigilância da gestante.
Em outros termos, é suficiente que a gestante desconheça que nela está sendo provocado o aborto. Nesse caso aqui, uma pessoa que, vamos supor, oferece alguma bebida para a gestante e coloca lá dentro, de forma insidiosa, uma substância que sabe-se que vai provocar a morte do feto. Então, é uma forma de aborto provocado por terceiro, que é sem o consentimento da gestante. E pode também ocorrer o aborto consensual ou com o consentimento da gestante, que é aquele provocado por um terceiro. É aqui que entra a conexão do artigo 124 com o 126. Se uma gestante permite que um médico, de forma clandestina, provoque o aborto nela, o médico aqui, nesse caso, estará respondendo pelo artigo 126. E o aborto, assim, como eu falei, ele é criminalizado no Brasil, mas há duas hipóteses de aborto que são legalizadas no Brasil mesmo, assim. É claro que tem um aborto, assim, por causa de encefalia, só que ainda há umas discussões que não estão ainda taxadas em lei. Eu vou falar para vocês aqui quais são as hipóteses que estão mesmo previstas em lei. Que é o aborto necessário, quando há risco para a vida da gestante. Então, o Código Penal exclui aqui a ilicitude do crime ou a ilicitude da ação. E tem um aborto sentimental, que é quando a gravidez é decorrente de estupro. Nada mais justo, né? Então, aqui o Código Penal também exclui a ilicitude da conduta. Resumindo, assim, fazendo um gancho aqui final, né? A medicina legal e o direito. A medicina legal ela é frequentemente usada na prática forense, pois com as perícias realizadas pelos médicos legistas tem um valor probante indiscutível no auxílio do direito processual pela busca da sentença justa, que tenha como fundamentos a verdade dos fatos e as suas circunstâncias. Ou seja, a medicina legal vai se tornar imprescindível para que todo o processo legal, o indivíduo, né, todos nós temos direitos a um devido processo legal. Isso aí é um direito constitucionalmente previsto. Então, a medicina legal ela vai fazer com que todo esse desenrolar do processo ele tenha mais justiça e seja dotado de mais concretude, de mais certeza, por meio daquelas ações, daquelas análises que estão fora da competência de um profissional da área jurídica. E por isso vai ser necessária a comunicação da medicina legal e do direito, por meio, por exemplo, da perícia, né? Que é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Então, por meio disso, né, uma prova real, vai se extrair a verdade dos fatos, né, para que tenha um processo legal. A perícia médico-legal, né, ela é um conjunto de procedimentos médicos e técnicos que tem como finalidade o esclarecimento de um fato de interesse da justiça, ou como um ato pelo qual a autoridade, né, procura conhecer, por meio de técnicos e científicos, a existência ou não de certos acontecimentos capazes de interferir na decisão de uma questão judiciária ligada à vida ou à saúde de um homem ou com quem ele tem a relação. Ou seja, há toda uma busca pela verdade, né? Tem até um princípio processual que se chama princípio da busca pela verdade, que é realmente tentar reconstituir todos os fatos que são alegados, né, pelas partes ou que são achados, né, por testemunha, para que se averigue a verdade final. A apresentação chegou ao seu fim. Eu gostaria muito mesmo, novamente, de agradecer pela oportunidade, pela confiança e pela atenção. Queria desejar a vocês um excelente simpósio, um simpósio de muito sucesso, com muito, assim, conhecimento. Quero muito mesmo agradecer em nome do GCIP, né, da UFOP, convidar vocês a seguir nosso Instagram, @GCIPUFOP, agradecer novamente mesmo e falar que meu e-mail está aí, coloco-me à disposição para eventuais críticas, sugestões, perguntas e qualquer contato. Muito obrigada mesmo e sucesso!